Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, Caraguatatuba. Imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez para refletirmos sobre um texto da doutrina espírita, conteúdo que certamente interessa a todos nós. Antes de iniciarmos propriamente a nossa reflexão, eu peço a todos que consultem na descrição do vídeo as informações sobre os cursos que a Casa realiza, sobre o trabalho de evangelização infantil e também sobre o trabalho social que é realizado para a arrecadação de alimentos, para a montagem de cestas destinadas às famílias necessitadas. Pedimos aos irmãos que possam colaborar, que entrem em contato com o número indicado para que possam fazer a doação da melhor maneira possível. E também aqueles que queiram participar dos cursos do trabalho de evangelização, que entrem em contato com os responsáveis, conforme indicado na descrição desse vídeo. Peço a todos então que fechem os olhos para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então vamos passar a nossa reflexão da noite, a nosso estudo da noite, que terá por objeto o capítulo 3 do livro Rumo Certo. O livro Rumo Certo foi ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do inesquecível do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo intitula-se Provas e Bênçãos. Neste capítulo, Emmanuel vai listar uma série de desafios, uma série de provas que a vida nos apresenta, mas também, em contrapartida, uma série de bênçãos que nós carregamos em nossas vidas, que nós trazemos em nossas vidas e que certamente podem atenuar, que certamente podem nos fazer lidar de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sensata, de uma forma mais produtiva com aqueles desafios. Então Emmanuel começa: esforçando-te por superar dificuldades e contratempos, nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispões, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e auxiliar. Então, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel vai nos dizer que todos nós, na nossa caminhada evolutiva, na nossa caminhada aqui na Terra como seres encarnados, enfrentamos naturalmente dificuldades e contratempos. Todos nós temos os desafios da vida, as situações que a vida apresenta para nós, seja no campo pessoal, seja no campo familiar, no campo profissional, né? Para que nós sejamos desafiados a lidar com elas e a encontrar as melhores soluções. Mas ele diz que essas dificuldades e esses contratempos não podem ser óbice, não podem ser impeditivos para que a gente trabalhe e a gente auxilie. Afinal de contas, o grande objetivo de estarmos aqui encarnados é de que nós aprendamos cada vez mais em vários aspectos da nossa vida, tanto no desenvolvimento do aspecto intelectual, no desenvolvimento do afeto, no desenvolvimento da moralidade. E que nós cooperemos para o bem-estar das nossas famílias, para o bem-estar da coletividade, da sociedade em que vivemos e, de modo geral, para toda a humanidade terrestre. Então, a gente nunca deve se valer das dificuldades, nunca deve invocar as dificuldades, os desafios, os contratempos que a vida nos traga, né? Para que a gente se isente, para que a gente se alie do dever, da busca pela prática do bem, pela prática da caridade, pelo nosso conhecimento e para que a gente aproveite bem esse tempo, esse investimento divino que é essa encarnação, né? A gente deve sempre se lembrar do patrimônio das bênçãos de que nós dispomos, para que a gente possa lidar
com todas essas questões que a vida nos trará. Ele continua: atravessa incompreensões e tribulações em família. Entretanto, possuis saúde relativa e recursos, ainda que mínimos, para vencê-las construtivamente até que se extingam de todos. Então, olha só, a gente sabe que a família é a primeira sociedade, é o primeiro núcleo em que com que nós temos contato. E nós sabemos que nem sempre a relação no âmbito da família ela é fácil, ela é tranquila. Porque, segundo a doutrina espírita, nós reencarnamos com seres com quem nós já mantivemos relacionamentos antigos, né? Ou com pessoas do nosso âmbito familiar em outras existências, amigos, né? Ou às vezes mesmo desafetos, inimigos, tudo com o objetivo de que a gente se reconcilie e de que a gente aproveite a reencarnação para estreitar esses laços, que possa desenvolver os melhores sentimentos, as melhores virtudes, inclusive o amor. Então, a gente sabe que às vezes esse relacionamento não é fácil, é um relacionamento às vezes conflituoso, turbulento. Porém, né, como ele diz, nós temos saúde, né? Ainda que seja uma saúde relativa, porque talvez a gente enfrente alguns problemas de saúde, mas a gente tem uma certa saúde que Deus nos dotou para que a gente possa lidar com essas questões, né? A gente tem, ainda que poucos, mas são recursos para que a gente possa. Não estou falando somente de recursos financeiros, nós estamos falando de recursos emocionais, recursos espirituais, para que a gente possa tentar viver em paz, em harmonia, lidar com os problemas familiares de uma forma construtiva, que nos façam crescer e que também permitam que desenvolva um ambiente de afeto, um ambiente de cuidado, um ambiente de carinho dentro daquele lar familiar, respeitando as limitações, respeitando as dificuldades de cada um dos seres que integram aquela família, mas que nós busquemos edificar no nosso lar um ambiente de confiança, um ambiente de respeito, um ambiente de amorosidade, né? Com isso, a gente vai aproveitar bem essa relação com os nossos familiares. Ele prossegue: sofres com os entraves do parente difícil, todavia guardas contigo a luz da compreensão, de modo a ajudá-lo a solver os conflitos e inibições de que se sente objeto. Então, é frequente que no âmbito das famílias haja um ou mais parentes que nós consideramos difíceis. São aquelas pessoas que discordam das nossas opiniões, que têm comportamentos que às vezes nos incomodam, que nós entendemos que são equivocados, que são agressivos, né? E a gente deve buscar, evidentemente, sempre o melhor. É óbvio que às vezes o relacionamento é difícil e quando ele se torna abusivo, quando ele se torna violento, a gente tem que tomar as cautelas para se proteger e para proteger as pessoas que a gente ama. Mas a gente sempre deve buscar, mesmo no relacionamento com esse parente difícil, a compreensão, como ele diz, tentar entender por que essa pessoa é desse jeito, por que ela age desse jeito, porque ninguém faz o que faz, age do jeito que age, por acaso, de repente, né? Nós somos seres complexos, nós carregamos uma série de questões emocionais, de questões de vivências, de questões mal resolvidas, que marcam o nosso comportamento, marcam o nosso pensamento, as nossas ações. Então, que a gente, pelo menos, busque compreender as atitudes daquela criatura, ainda que a gente não concorde com elas, né? E que a gente procure sempre que possível auxiliar essa criatura na sua caminhada, porque tal como nós, ela também tem as suas inibições, as suas dificuldades, as suas limitações. Ela é também cheia de imperfeições, como nós. Então que a gente pelo menos consiga desenvolver um relacionamento de respeito, de compreensão com a parentela difícil. Bom, ele continua dizendo: trabalhas afanosamente na proteção econômica indispensável a vários entes queridos, mas não te escasseiam energias e oportunidades de serviço a fim de ampará-los até que possam dispensar o concurso mais intenso. Então veja, aqui é para aqueles que trabalham incessantemente, trabalham às vezes em vários horários, em mais de um trabalho às vezes, né, para poder manter a família, para poder
alimentar sua família, prover sua família do conforto do lar, do conforto dos bens materiais, né? Para que possam ter aquilo de que necessitam. E muitas vezes, e às vezes acontece das pessoas serem ingratas, não reconhecerem o esforço que você possa estar fazendo, né? Mas não te preocupe, né? Como diz Emmanuel, nós temos as energias e as oportunidades de serviço. Nada é em vão, né? Se a gente está fazendo o nosso papel pelo melhor do próximo, certamente isso vai nos trazer um retorno. A própria consciência tranquila do dever bem cumprido, da busca por auxiliar o próximo, já é para nós um grande ganho. E no tempo adequado, essas pessoas que hoje eventualmente sejam ingratas, não tenham demonstrado reconhecimento pelo seu esforço, um dia o farão, porque a vida a todos ensina. O tempo é o melhor professor de todos, né? Nós vamos modificando ao longo do tempo, nós vamos aprendendo, construindo, e a vida vai nos trazendo oportunidades disso. Então que a gente não se preocupe com esse tipo de situação. Que a gente, na verdade, aproveite, como fala Emmanuel, né, as energias e as oportunidades de serviço para que a gente possa amparar essas pessoas, até que elas tenham condições de, por si mesmas, se cuidarem, se conduzirem, né, fazerem as suas escolhas para conduzir a sua vida aqui na matéria, né, durante o período da encarnação. Bom, respondes por determinadas tarefas de socorro material e espiritual em benefício de muitos, e em muitas circunstâncias sente-se a presença da exaustão. No entanto, aparecem providencialmente criaturas e acontecimentos que te refazem as forças para que a obra continue. Então, quando a gente abraça algum trabalho em prol do semelhante, é comum que às vezes a gente se sinta estafado ou que a gente se sinta sobrecarregado, porque infelizmente nem sempre a gente recebe o devido ou o que a gente imagina devido, né, suporte, apoio das outras pessoas, né? Nós sabemos que existem inúmeras atividades, inúmeros projetos, inúmeros programas destinados a socorrer, a auxiliar, né, a pessoas que necessitem em várias áreas, na área de educação, na área de saúde, alimentação, né, infância e juventude. E a gente sabe que o trabalho dessas pessoas é um trabalho incansável, abnegado muitas vezes, e que acontece às vezes com a privação do descanso, a privação do contato com a família, a privação do tempo de lazer, né? Mas essas pessoas o fazem porque confiam realmente no resultado daquele trabalho que estão fazendo, não em prol dela, em prol dos outros, né? E às vezes se sentem exaustas, se sentem cansadas, se sentem sozinhas. Mas como Emmanuel nos diz, aparecerão criaturas, aparecerão circunstâncias, acontecimentos que nos refazerão a força, nos reencherão de bom ânimo para que a gente dê continuidade, né? O Cristo já nos advertiu que a tarefa muitas vezes seria difícil, ela seria uma tarefa muitas vezes até sozinha, porque as pessoas às vezes não nos compreendem, né? Podem não compreender aquela tarefa que temos abraçado, mas que a gente jamais desanime, porque o Cristo mesmo disse que ele veio e venceu o mundo, e disse mais, que a gente sempre deve ter bom ânimo. Então, se um dia ruim ou algo que a gente está meio desanimado, respira fundo, né? Descansa um pouco e toca a vida, que certamente Deus providenciará, por meio dos seus bons espíritos, seres abnegados, seres que serão tocados em seu coração para dar continuidade àquela obra, para auxiliar nessa atividade nobre. Ele prossegue: assumiste pesadas obrigações que te compelem a enormes prejuízos a favor de outrem, e por vezes te supões na total impossibilidade de satisfazer aos compromissos próprios. Contudo, novo alento te visita o espírito e pouco a pouco atinges a liquidação de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. Então veja, muitas vezes a gente quer fazer as coisas para nós e parece que não sobra tempo, porque a gente também tem os compromissos com a família, com o trabalho, com as atividades da casa espírita ou de outra religião que você tenha, algum trabalho voluntário que você faça, e parece, nossa, não vai dar tempo de eu fazer as minhas coisas, né? Mas se a gente se organizar um pouquinho, se a gente se planejar um pouquinho, certamente a gente terá condição
de ter um novo alento, como diz Emmanuel, né? Para que a gente, pouco a pouco, gradualmente, né, a gente atinja a resolução daquilo que está sob nossa responsabilidade. O que nós precisamos é buscar uma organização melhor do nosso tempo, buscar uma definição de prioridades na nossa vida, e a gente vai gradativamente atendendo a todos os setores da nossa vida, né? A gente precisa aprender a gerir melhor o nosso tempo, para que possa dar tempo da gente fazer tudo, né? E às vezes, quem sabe, até abrir mão de coisas que estejam ocupando o nosso tempo e que não sejam produtivas, não estejam rendendo algo positivo na nossa vida, né? Mas com certeza, a espiritualidade sempre está, a espiritualidade amiga está sempre do nosso lado para nos amparar, para nos socorrer, para nos encher de bom ânimo, para darmos continuidade às nossas tarefas. E Emmanuel conclui: em todas as provas que te assaltam os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam. E escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Então, se a gente for parar para pensar, como nós recebemos aquilo que Emmanuel vai chamar de bênçãos? A vida que nós recebemos já é uma bênção. A saúde de que nós dispomos já é uma bênção. O fato de nós conseguirmos nos alimentar todos os dias, de termos uma casa, de termos uma família, de termos um trabalho, né? O fato de nós estarmos conseguindo realizar as nossas atividades, de aprender coisas novas, tudo isso são grandes bênçãos nas nossas vidas. É certo que há também os desafios, as atribulações, os obstáculos que a vida nos traz, mas que nós aprendamos a reconhecer as bênçãos que Deus despeja continuamente sobre nós e que nós façamos delas escudos, para que nós façamos delas ferramentas para que nós lidemos com essas questões que a vida nos traz, né? E então a gente vai reconhecer que a divina providência, que Deus, os bons espíritos, estão continuamente agindo conosco. Nós podemos ser ferramentas divinas através das nossas atividades diárias, através do nosso comportamento, da prática do bem, do auxílio que fazemos em nosso benefício e em benefício dos nossos semelhantes, né? E com isso, essa espiritualidade certamente nos trará pessoas, circunstâncias, nos trará condições para que nós possamos nos sustentar firmes nesses propósitos, né? Ainda que aparentemente o mundo pareça estar contra nós, ainda que as dificuldades pareçam maiores, mas certamente eles nos trarão os caminhos para que nós encontremos as soluções, né? Para que a gente possa para que a gente possa se conduzir bem na nossa estrada. Então que a gente nunca perca a fé em Deus, que a gente nunca desanime se os obstáculos da vida se colocarem no nosso caminho, mas que a gente sempre tenha paciência, calma, serenidade e busque meditar, busque encontrar as soluções adequadas para resolvermos essas questões, sempre confiando nos encarnados. Nós precisamos ter sempre as pessoas que estão do nosso lado ali para nos apoiar, mas principalmente no nosso Pai Criador, que é o Pai amoroso, um Pai misericordioso e jamais nos abandona, e que certamente fará chegar até nós os meios para que nós possamos agir da forma mais produtiva para nós e para os nossos semelhantes. Então fica aqui a nossa reflexão, e antes de encerrarmos, vamos fazer uma prece agradecendo ao Pai querido, ao Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estudo que nos foi dada, que nós possamos reverberar em nosso íntimo, nos nossos corações e mentes, as palavras ouvidas, os ensinamentos recebidos, para que nós possamos nos lembrar deles no nosso cotidiano. Então, nós nos despedimos aqui, agradecemos a atenção de todos, até um próximo encontro e que Deus abençoe a todos.